Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo. Mais um episódio do Analytics Talks. Eu, Gustavo Esteves, um dos hosts do podcast, tô sempre aqui com ele. Quem? Lucian Fialho. A Ayori Selassie. Sabe quem foi a Ayori Selassie? Não sei. Engenheira de software que atua na Salesforce e confundou o coletivo Black Woman in Computing. Criadora do framework Life Model Canvas por meio de sua startup Selfpreneur, reconhecida por apoiar mulheres negras em tecnologia. Muito forte. Você é ela do GTM. Muito forte. Bravíssimo, tá? Muito bravo. Estamos começando aqui, Luciano, para mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre várias informações interessantes aqui de dados, papo, jornada de compra. A galera já sabe quem é uma convidada que tá aqui, né? Porque na thumb já tira qualquer tipo de contexto. Mas antes de a gente apresentar ela, vou deixar um recadinho pra galera aqui rapidão, né? Porque você sabe o que vai rolar dia 16 de outubro? Não sei, cara. Em São Paulo, mais precisamente na Vila Olímpia? Mais precisamente no Cubo? No Cubo do Itaú, de 9 às 6? Então, tá acho ligado? que eu sei. O que vai rolar? Analytics Summit Que presencial, meu parceiro. Ó, se você ainda não ouviu falar do Analytics Summit, eu acredito que eu posso te chamar de Marvin Marciano, porque deste planeta tu não é. Pra tu ainda não tá sabendo o que vai rolar na Analytics Summit, o maior evento sobre o tema da América Latina, tu tá em Marte, pô. Na expedição aí, sei lá. Tá nessa bicicleta. Não é possível, pô. Não é possível, pô. Tá aqui em algum lugar que não tem internet. Exatamente. Não é possível, ó. 16 de outubro, Analytics Summit, inscrições já estão abertas. Vai rolar palestra do Itaú, vai rolar palestra da Claro, vai rolar palestra do Conta Azul, vai rolar palestra da Vivo, vai rolar palestra de um monte de gente. Vamos falar de Marketing Mix Modeling, vamos falar de jornada de compra, vamos falar de análise de dados, vamos falar de Martech. Martech mais IA. Vai ter o Google Meridian falando sobre Marketing Mix Modeling, a ferramenta open source deles. Então tem muito conteúdo rico e não esquece. Se você é assinante do Prime, saiba que você sempre tem benefício. Sempre tem a moral, sempre tem um carinho, um afago. Olha o que tá na página e entre em contato com o nosso time, porque você tem moral. Se tu não é assinante Prime, olha o que tá na página e garante, porque a virada de lote acontece já já. Exatamente. Boa. Espero te encontrar dia 16 de outubro, presencial em São Paulo, pro Analytics Summit, pra gente fazer mais uma vez um marco na história. Mais uma vez. Boa. No último a gente enterrou o GA Universal. Nesse vocês vão só descobrir o que a gente vai fazer lá no dia do evento. Tem bastante coisa maneira. Exatamente. Então não esqueça, já o Gabriel envelopou tudo aqui, mas também tá na descrição. E se você for comprar de bonde aí, ver uma galera da tua empresa, também tem moral. Isso aí. Só vai aparecer um linkzinho pra você, ó, quero comprar pra minha empresa, eu quero comprar em grupo. Vai estar lá pra você também conseguir garantir um descontinho. Agora depois dos reclames do Plim Plim, já não tem mistério, porque na thumb tem a pessoa, o nome dela, o tema, tudo. Mas de qualquer forma, Júlia, seja bem-vinda ao Analytics Talks. Muito obrigado pela sua presença. Vou pedir pra você se apresentar para quem não lhe conhece. E mais uma vez, obrigado por vir de São Paulo arrumar um espaço na agenda para acabar presencial. Cara, e é isso. E é isso que a gente fala. Presencial. Depois que ela se apresentar, ela vai entender o que ela ganha. Exatamente. Muito bom, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Quero convite pro evento, hein? Tá muito bem vendido aí. Faltou meu convite. Tá certa, tá certíssima. Mas prazer, muito bom estar aqui, presencial. Poder falar, né, de Pinterest, de algo tão importante. Sou a Júlia Sabag. Tô no mercado de digital já há bastante tempo. E fiquei quase 8 anos na Critel antes de ir para o Pinterest. No Pinterest estou há 3 anos e meio. Então, já nesse mundo aí de dados, conversão, jornada de compra e tudo mais. No Pinterest, acho que só para dar um contexto, né? A gente tem uma estrutura que é totalmente verticalizada. E aí, esse ano, a gente se especializou realmente para conseguir, né, endereçar todos os pontos, principalmente dessa parte de performance. E aí, a gente tem 2 times de varejo. Então, meu par, ele cuida de tudo que é marketplaces e eu cuido de todo o restante de varejo. Então, moda, eletrodom, casa... tudo comigo lá no Pinterest. Que irado. Ó, inclusive, Luciano, eu quero deixar claro para os próximos convidados que ela veio e deu mimo. Pô, pelo amor de Deus. A gente ganhou cobra 2 coisas. uma caneca do Pinterest. Vem presencial e linda. Traz um mimo, pô. Uma dose de café inspiração, canequinha linda que eu tô com dó de usar. E você, próximo convidado que vier, se não trouxer mimo, chupa, porque a gente já tem convidada predileta. E ó, qual o benefício que você tem quando você vem presencialmente? Que é um benefício pra galera que é convidada pra vir presencial. E não, que Rio de Janeiro.
Vamos ver quem vai ganhar aqui. Aqui a gente sempre faz mimos, Júlia. Pra quem vem presencial. Olha, A gente tem um bom. Eu ia sair kitzaço, daqui de mão tá? vazia. Não é kitzinho, não. Deus. Kitzaço, Que tá? chique, Exatamente. gente. Ó, Muito obrigada. Tem café da Coffee Mais, Olha só. tem adesivo, tem livro desse Livro de autor Gustavo maravilhoso. Escrever. Menos achismo, mais dados. Tem Muito bom. bastante coisa aí pra você ter um kitzaço. Muito Porque, obrigada, porra, a gente foi bem educado pelas nossas mães. Quando a gente recebe a visita, tem que dar um Exatamente. bolo de aipim, tem que ter uma coisa já que ali. não tem um bolo de fubá É, aqui, tu vai A ganhar gente dá um kit de café, livro. Então, Exatamente. Júlia, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Valeu por estar aqui presencialmente pra gente conversar hoje sobre jornada de compra e tudo mais. Vou começar já fazendo uma primeira pergunta aqui, que talvez a pergunta que eu mais olhei e falei assim, porra, essa é bom pra debater mesmo, pra gente começar. E eu vou lendo aqui, tá, gente, algumas coisas em conjunto. Mas a gente, quando fala de funil, a gente sempre aprendeu a analisar esse funil. Acho que em todos os momentos a gente fala funil. Depois veio o tal do flywheel, mas ainda assim não deixa de ser um funil de outras formas. Mas hoje, a gente quando fala de jornada, a gente entende que ela é em espiral, ela é uma jornada complexa, ela é uma bagunça inspirada de qualquer forma ali, mas tem várias maneiras da gente conectar. Eu posso estar vendo alguma coisa no Pinterest, depois receber um e-mail, depois eu estou vendo alguma coisa no aeroporto, depois eu vou e busco por isso. Então tem várias formas de a gente fazer isso. Como que a gente mede hoje a decisão de compra nesse nova forma de contexto de compra, cara? Com tantos touch points, com tanta coisa de interação, com tudo que a gente vivencia ao longo do dia, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo que o cara falava, você abre a TV, se a tua TV for Samsung, já tem um anúnciozinho lá, da Samsung. Aí quando você abre a TV e bota num jornal, no intervalo do jornal tem um anúnciozinho ali. Aí talvez você já se interessou por alguma coisa. Aí você tá com o telefone, você tá no teu e-mail, talvez você já tenha recebido algum e-mail sobre isso. Depois você pesquisou sobre aquilo. Aí você abriu o feed do Pinterest, você olhou ali um monte de coisa, viu um monte de coisa que te inspira, aí tu pesquisa agora de novo, tu vai na loja ou tu clica no link direto, aí daqui a pouco tu vai embora. Aí daqui a pouco tu tá no shopping, tu passa na loja que tu viu o item no Pinterest, tu fala, caraca, que irada! E tu não compra. Aí no final de semana você vai com sua esposa e compra na loja. Só que foi todo um ambiente online, tu comprou na loja. Como é que mede isso dentro desse contexto? É tanta informação que a gente tem ao longo do dia que, assim, eu tenho certeza que se a gente pergunta pro consumidor onde é que você descobriu isso, ele vai lembrar sempre do último caminho, né? Ótima pergunta, complexa, né? É bem bom para a gente começar. E é algo que a gente conversa muito, né? Porque no fim, hoje você tem, né? Acho que você mencionou aí quantos touch points, né? Você tem uma jornada totalmente fluida, você não tem, né? Mais um caminho realmente linear. E a gente, quando está aqui, né, do lado de uma plataforma, no fim, né, de mídia, por mais que quando a gente está ali entendendo, né, com as marcas, o que você tem de objetivo e ainda assim a gente pense num caminho, numa trajetória, né, de funil. Então, se eu estou no momento de descobrir a marca, se eu estou considerando a marca, ou se eu já estou ali, né, indo mais para um sinal de conversão e a gente tem pontos de conexão dentro da plataforma, porque no fim do dia isso é importante, né? Como que eu vou impactar? Isso se desdobra em N coisas, do tipo de criativo, o tipo de call to action que eu vou ter dentro da plataforma. Você tem exatamente essa complexidade de touch points que acontece hoje. E eu diria que até, né, no Pinterest a gente, não sei se sofre é a melhor palavra, mas talvez sofra um pouco mais, porque exatamente a gente está nesse momento que você colocou aí de quando eu estou começando a buscar algo. Você tá se inspirando, né? Exatamente. E no Pinterest, ele é um lugar, a gente fala assim, eu estou fazendo uma curadoria. No Pinterest eu não sei o que eu quero. E no fim é a grande beleza da plataforma, porque, sei lá, eu vou colocar o look para eu falar numa palestra, né? Então você tem uma ideia, mas você não sabe exatamente o que você quer. E o grande papel é exatamente fazer uma curadoria e começar a te dar ali referências para onde, né, faz sentido com o que você quer, para o gosto que você tem e começar a desenhar esse caminho. Só que muitas vezes é isso, eu vou procurar, eu vou começar a ter ideia, eu vou salvar, né? Acho que é legal comentar, não sei se todo mundo, né, conhece o Pinterest, mas um dos grandes engajamentos do Pinterest é você salvar o conteúdo que você está vendo, que é o que inclusive faz a gente começar a entender perfil, né, e mostrar ali mais referências. E eu tô bolando aquilo que eu quero, né? Seja uma coisa simples para um look, até uma coisa enorme, né? Se eu for reformar uma casa, um casamento, enfim, nascimento de um filho, que também tem muita coisa ali dentro.
E é isso, de repente eu vi uma referência ali, eu vou para a loja porque eu quero, sei lá, tatear o que eu vou comprar, se for algo, né, mais complexo. E aí você tem toda essa discussão, né, de como que eu vou medir, como que isso vai impactar ali no que eu tô sendo, inclusive, cobrada, né, de resultado ali pelo meu cliente. A duradouro do Last Click, né? Quando a gente fala ali da parte de performance. Exato. E acho que hoje, né, o que vocês falam muito e o que a gente tem tentado explorar cada vez mais, conversando com os clientes, e aí depende muito de maturidade, são os estudos que a gente tem à disposição. Legal. Então, acho que hoje mensuração não dá mais para conversar, né, sobre jornada de compra, sobre dados, sem mensuração, porque no fim é onde a gente realmente vai conseguir ali fazer um deep dive e entrar no detalhe para pelo menos considerar e entender o que esses pontos de contato influenciaram, né? Exatamente. Calma, eu sei que tu tá ouvindo o podcast e tá engajado, mas a gente tem que falar rapidinho aqui da OnFly, que é patrocinadora do Analytics Talks. Tu sabia que para quem não usa OnFly, as viagens de trabalho, na verdade, são sempre uma dor de cabeça? Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui como você pode transformar a gestão de viagem corporativa da sua empresa de maneira simples e eficiente. Se você é um viajante, como é o meu caso do Luciano, você pode usar sem gastar do seu próprio bolso. Você não precisa mais tirar do seu dinheiro para pagar despesa, já que com o Fly você tem cartão e Pix corporativo integrado ao relatório de viagem. Esquece planilha e troca de e-mail. O tempo perdido na compra de passagem e hospedagem, além de inúmeras trocas de e-mails, é tudo centralizado dentro do OnFly. E você também não precisa ficar desesperado para não perder aquelas notinhas. As despesas da OnFly são registradas e integradas automaticamente e não há mais risco de ficar sem reembolso financeiro. E se você é RH financeiro, respira, porque eu sei que você perde muito tempo com planilha. Ou seja, a gestão de viagem é mais simplificada, sem necessidade de ficar usando diversos sites e aplicativos, é tudo dentro do OnFly. E o tempo que antes você perdia, agora é utilizado porque de fato te importa. Você tem controle total em tempo real. A OnFly oferece automação dos processos, garantindo controle e transparência em toda a viagem e ajuda a prevenir fraude e erro. Então nada de processo manual. Esquece fatura, adiantamento, comprovante de validação de despesa. É tudo feito de maneira automatizada e a política de viagem da empresa é sempre cumprida, porque a OnFly cria essas regras. Se você quer otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, aponta a câmera do QR Code aqui para você descobrir mais sobre a OnFly. E agora, bora voltar para o nosso episódio. É porque no final a gente olha muito o Last Click porque foi a maneira como venderam, né? Acho que tem duas coisas que o mercado que veio talvez antes da gente, que foi o mercado que montou site, talvez a Bookstore lá, Submarino, na época lá, os termos mais primórdios, os sites do Clique 21, IG, que vendiam espaço publicitário. O que se vendia eram duas coisas. Uma, é possível mensurar tudo. E dois, você vai saber quantas pessoas clicaram e compraram aquilo lá. Porque, cara, você estava falando de uma jornada que era, eu acesso o IG, clico e vou para um site. Não tem outra coisa, não tem... Na época, o máximo você tira o Orkut com comunidade. Não, e a quantidade de dispositivos também. Você tinha um computador para casa toda. Exato. Então, as jornadas não existiam. Elas eram totalmente linear, que é eu vejo, clico e busco. Acabou. Não tinha outra coisa, receber e-mail. Então, de fato, foi vendido que mensurava tudo porque era possível. Hoje a gente está num cenário que é muito difícil mensurar tudo. E aí o problema que a gente tem é a miopia seletiva sobre atribuição. Que é, eu sei o Last Click, eu vejo que traz retorno. Mas ao mesmo tempo, se eu invisto muito numa mídia, eu sei que ela me traz conteúdo, me traz resultado de outras formas, eu começo a olhar e falar assim, mas ela não traz venda. Mas será que o que você tem que fazer naquela mídia é gerar venda ou você tem que fazer outra coisa? Em que momento ela está no teu plano de mídia? Aí eu acho que isso conecta muito à pergunta número 2 que eu vou te fazer, que é sobre plano de mídia. Porque se fala muito sobre isso. Mas como que a gente inclui nesse planejamento mídias e ações que não possuem foco de conversão? Como que a gente justifica que eu tô fazendo, talvez eu sou a Farm Rio, tô fazendo uma seleção da minha coleção atual, das modelos usando em momentos diferentes, e como que eu consigo botar isso no meu planejamento de mídia e mostrar no final que isso gera inspiração para que eu depois venha buscar uma compra, mesmo que eu tenha o clique direto ali. Eu posso depois ir na loja, não vai ser clique, eu posso buscar de outra forma. Como que a gente bota isso no plano de mídia e defende que isso é relevante? Já que é tão difícil de mensurar essa jornada. Principalmente no caso do Pinterest, né? Que a galera acaba
na maioria das vezes, nem indo para o site, né? Porque você vê a inspiração no Pinterest. Você cria uma pastinha Aí lá você tá na com a loja, cara. coleção, tipo, e aí o cara não necessariamente é levado pro site do cliente na Exato. ponta, né? Por causa disso. Mesmo tendo link aí. Mesmo tendo link, né? Mas por causa do comportamento do usuário com o consumidor, aplicativo exato, de vocês. A sacou? plataforma, sim. Esse é meu dia a dia, né? Como é que eu explico para o cliente, para a agência, né, que faz sentido? E acho que você tocou num ponto, Lucia, que é até importante trazer um pouco de contexto, porque o Pinterest ele nasceu de fato como uma plataforma imagética, Perfeito. né? Quando eu entrei há quase 4 anos, a gente aqui estava começando, né, fora do Brasil já em mais expansões, já avançando nessa parte de ads. Mas a gente estava desenvolvendo toda essa parte exatamente como é que eu penso numa jornada do usuário dentro da plataforma, porque eu sei que ele está vindo aqui para buscar inspiração, para buscar referência, e eu não quero que ele simplesmente olhe uma imagem, salve essa imagem, né? E acabou, né? Se torne simplesmente uma pasta de referências, porque é assim que nasceu, mas que eu consiga promover para esse usuário um ambiente também de geração, porque se ele está ali pesquisando, se ele está ali salvando referências do que ele quer, eu preciso colocar na mão dele uma possibilidade, né, dele comprar, dele chegar no que ele está vendo ali, no que ele quer. E eu comentei que você tocou num ponto importante, porque e é louco isso, porque é relativamente recente, até 2 anos atrás, a gente tinha 2 cliques na plataforma. Então, primeiro você clicava no pinzinho, né? Que é o nosso modelo ali de conteúdo, de ads, né? De publicidade. Você expandia o pin e você precisava dar outro clique para você ir para onde você queria, né? Para sua URL de destino. E há 2 anos, tudo que a gente está colocando dentro do tal funil, né, no que a gente considera de objetivo de consideração ou de conversão, você clica e você vai direto para a URL de destino. Isso parece algo simples, mas você já tira uma fricção gigantesca. Né? Então, a começar daí, por mais que eu tenha uma plataforma em que a natureza dela é eu navegar, eu me inspirar, e acho que é legal comentar um dado aqui, que com certeza vai caber aqui no nosso papo também mais para frente. No Pinterest, o scroll é 3 vezes mais lento quando a gente compara com outras plataformas. Então, de fato, as pessoas estão consumindo, né? Estão consumindo. Então, assim, Tá só você rolando, tem atenção, você tem intenção. Não é um app que eu vou abrir, sei lá, no elevador e vou ficar scrollando ali. É um momento que eu vou realmente sentar para ver, né, o que eu quero, porque tá falando sobre mim, sobre Então, um você planejamento. abre o Pinterest com intencionalidade, né? Ou você tá querendo Exato. pesquisar alguma coisa, ou ver um projeto de alguém. Eu uso muito para tênis, inclusive. Pra tênis. Tênis. E eu acho que aí a gente já parte de um princípio, quando você está falando de um plano de mídia, que a compra, ela começa de algum lugar, né? Então, se eu tenho uma plataforma em que eu tenho atenção e que eu tenho intenção, não faz sentido você nem parar para pensar em como isso se desdobra, né, para sua marca ali, não só em construção da marca, mas também em gerar a venda. Hoje a gente tem produtos assim muito bons para a parte de performance, que de fato no passado a gente não tinha, né? Então a gente jogava ali com o que a gente tinha, hoje a gente realmente joga o jogo de performance. Então hoje eu tenho shopping, catálogo, a marca sobe o catálogo dela lá. E qual é o sentido de uma marca, de repente, trabalhar ali o topo de funil, mas não subir o catálogo para a hora que eu procurar um tênis, eu ter a possibilidade de ver um tênis que está conectando com o look que eu pesquisei ali, que tem ali um match, né? Então, acho que hoje o nosso grande desafio é provar que o lugar de inspiração, no fim do dia, também vai me levar para um lugar de ação. Então, o que a gente fala é muito isso. Eu estou indo da descoberta até uma ação. Sim. Então, acho que esse é o grande desafio hoje. E do outro lado também, né? Porque não adianta nada você tá fazendo anúncio via Pinterest e durante a navegação você não tá mandando
os sinais para dentro da tag do Pinterest para quando o usuário bater lá de novo no momento, cara, eu ainda não tô convencido, o trabalho do remarketing ali vai funcionar, porque você gerou o sinal, por exemplo, com o ID do produto, o mesmo ID que tá pode no catálogo. estar usando a imagem que tá lá. Exatamente. É uma adaptabilidade que eu acho que as pessoas demoram a entender. Pô, se eu tô mostrando um look no Pinterest, por que na hora que eu vou fazer o remarketing eu tô mostrando a foto do produto em estilo, pô? Eu não tô mostrando o look que a pessoa viu. Sacou? Tipo, tô mostrando o vestido, só a foto do vestido. Se a pessoa se apaixonou, eu tenho uma plataforma de inspiração que eu alimento, por que eu não estou usando isso para depois dar match com a pessoa nas redes que eu estiver usando? Essa é a principal dor, assim, que a gente pega quando a galera vem pedir para implementar o Pinterest. Primeiro que a gente pergunta quais são os parceiros de mídia que eles têm ativo, e aí a gente fala, vamos implementar o pixel do Pinterest não só para a jornada de carregamento de página do pixel do usuário dentro do site e conversão. Vamos implementar os eventos intermediários ali, porque dali a gente tem o nível também da conscientização, né? Imagina, tipo, a gente conseguir reimpactar o cara no Pinterest com um produto que ele adicionou o produto no carrinho e não comprou. É isso? É isso. E eu acho que ainda tem um outro ponto legal aqui, trazendo 2 estudos para corroborar um pouco dessa questão de inspiração, intenção. Um mais voltado no mercado B2B, mas foi feito um estudo. Depois, galera que quiser, eu não boto o link aqui de propósito, que se você quiser, você manda e a gente conversa, né? Mas tem um estudo do M15 que falou que no mercado B2B, 86% das pessoas que seguem algum influenciador B2B aceitariam receber uma mensagem dele oferecendo serviço. Isso aqui é surreal, pô. Isso é surreal. Aí você corta pro outro case. É o case da OnFly. A OnFly, ferramenta de viagem e tal, uma travel tech, patrocinadora nossa aqui. A OnFly, ela tem um case que ela, através de Marketing Mix Model, ela conseguiu entender e analisar que o principal canal de levantada de mão de início de jornada para o setor comercial deles é influenciadores. E os caras só têm 5. Por quê? Porque possivelmente o estágio que eles estão, o influenciador é quem leva a mensagem daquilo. Então, percebe como a gente, muitas vezes, nesses funis que a gente está falando, a gente tem uma miopia e mau uso. Se eu tenho uma plataforma de inspiração, que eu alimento com look, eu alimento com informação, alimento com coisa que faz desejo. Porque na hora que eu tô falando de compra, eu boto um produto boring ali, não boto um negócio que é a inspiração que eu tô usando. É uma adaptabilidade que as pessoas não estão fazendo, que é possível de fazer. E aí, na minha visão, não é falta de tecnologia, é preguiça mesmo de olhar e falar como é que eu faço isso sério. Porque se eu tenho ideia do produto, eu sei a imagem que corresponde a ele, pronto. E possivelmente você ainda poderia estar usando essa imagem na página de produto. Se a imagem da inspiração for usada, por que ela não está na página de produto se ela é para inspirar as pessoas a comprar? Mas isso me leva a um ponto maior aqui, que é quando a gente fala de estágio de compra. Nem todo mundo tá com a intenção de compra. Nem todo mundo tá no momento de comprar tudo. Então, quais são os sinais que a gente consegue ter, e o Pinterest pode auxiliar nisso, que ajuda a gente a entender em que momento o nosso consumidor tá, que não necessariamente está na intencionalidade de compra, mas que me ajuda a inspirar ele para que ele prossiga nesse desejo que eu estou gerando de comprar aquilo. E como dosar isso, né? Porque parece a todo momento, e me corrija se eu estiver errado, fique à vontade, Julia, mas parece que a todo momento que as marcas querem o tempo todo é que toda a mídia seja o Ciro Bottini. Compre, compre, compre e acabou. E ao mesmo tempo você gasta um puta de um dinheiro no shooting da tua coleção, lá em João Pessoa, com modelos, que não sei o quê. Se você gasta esse investimento inteiro num projeto de moda, num shooting lá em, sei lá onde, lugar incrível, deserto do Atacama e tudo mais, que é para gerar desejo e inspiração. Porque na hora da compra tu não tá gerando desejo e inspiração, tu só quer Ciro Bottini. Então como é que a gente dosa isso e como é que a gente entende os sinais de que o nosso consumidor está no estágio de eu ainda inspirá-lo e não somente comprá-lo? E que esse estágio é mega importante na jornada de compra dele. Ótima pergunta. No fim do dia, eu acho que é a forma como você se comunica com ele. E é até engraçado você comentar isso, porque esses dias a gente estava até numa reunião com um cliente e o grande desabafo era: a gente vende sale muito bem e eu não vendo coleção. É normal. E eu preciso vender Full coleção. price não é vendido, as pessoas esperam sale. E aí tem um desafio de você levar, no caso, né, uma marca de moda feminina,
precisa abranger ali, começar a falar com novas mulheres e trazer novas mulheres, né, para conhecerem essa marca, para entenderem que tem uma coleção diferente, nova. Porque possivelmente nem tá falando com quem é o consumidor dela, tá falando com quem deseja ser o consumidor dela, né? Exatamente. E o valor dessa coleção, né, dessa nova coleção, e todos os atributos no fim que estão até ligados com esse shooting que você comentou, né, que no fim tem toda uma questão aí de inspiração também, em como isso foi feito. Então, eu acho que é muito a forma como você está se comunicando com essa usuária, com esse usuário, com esse consumidor no fim do dia. E isso me leva a pensar um pouco que hoje as pessoas elas estão mais perdidas em como comprar justamente pela quantidade, né, de opções ali que elas têm. Então, a gente fez um estudo até que mostra que 2 de cada 5 consumidores abandonam ali a compra justamente porque não sabem como que elas vão tomar essa decisão pela quantidade de coisas que tem. Então, para mim, a questão é como você constrói isso antes, né? E eu acho que a gente vai para um lugar de conexão. Como que eu estou criando conexão, né, da minha marca com essas pessoas? Porque talvez hoje, neste momento, realmente eu não estou ali, né, com uma intenção de comprar. Mas se eu tenho uma marca que está conversando comigo de uma forma que gera conexão, né, e que tem algum tipo de criação mesmo de desejo para aquilo que eu estou, né, procurando, e sair um pouco aqui do mundo de moda, de repente falando aí da parte de eletrodom, eu estou montando um cantinho do café na minha casa que me leva para um momento de relaxamento, né? Como que eu converso ali com essa pessoa para mostrar o quanto isso tem valor e que, no fim, a máquina de café, ela compõe um ambiente, né, de relaxamento que fala muito mais sobre eu ir ali e falar, não, compre essa máquina de café por né, qualquer motivo que seja. Então, eu acho que hoje é muito essa conversa que você tem e como você explora, né, a marca dentro das diferentes plataformas para chegar nesse caminho de lá na frente, né, criar esse desejo, essa vontade e chegar numa possível conversão. E eu acho que as pessoas no digital, de novo, por quem veio antes da gente, cabe a gente mudar isso com as nossas opiniões, com a nossa análise, com os nossos dados. Acho que a galera esquece certas coisas que eu acho engraçado. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo pra mim que é matador. Às vezes você tá andando em qualquer lugar, São Paulo, Rio, Recife, onde você estiver, vai ter outdoor, por exemplo, certo? Outdoor lá, outdoor e tal, vai ter. Às vezes você passa no outdoor, tá só o, sei lá, Luciano Huck segurando um produto assim, ó. A marca que o Luciano Huck confia. Quanto que o nego pagou pro Luciano Huck tirar uma foto segurando aquele produto? Ah, mas não. Aquele outdoor do Luciano Huck. Porque só o fato do Luciano Huck estar segurando o teu produto já passa uma autoridade fodida, nesse caso. Total. Então, como é que a gente tá acostumado com o mercado publicitário fazer isso e gastar rios de dinheiro nisso? E quando a gente fala de digital, a galera fala, não tem que inspirar, eu tenho que vender. E é tudo baseado em venda. Quando, na realidade, na minha visão, não tô dizendo que as pessoas não têm que se basear em venda e analisar a venda. Mas se ela não entender a segunda folha do caderno, que diz o que tá participando dessa conversão que você não tá vendo, você vai tomar decisão míope. E a decisão míope é, eu vou cortar alguma coisa porque eu tô vendo que não vende, só que você não tá vendo a correlação dela com o que vende. Que é, eu faço isso, isso vende. Eu faço isso gera autoridade, que gera venda. Eu faço isso, que gera autoridade, gera inspiração, que gera venda. E se você não fizer isso, a venda não acontece sozinho. A não ser que seja um player absurdo que se vende sozinho. Fora isso, cara, todo mundo tem que construir autoridade, inspiração, conteúdo, relação para vender. A venda não é simplesmente vender. E aí, o meu ponto principal aqui é, o estudo que saiu recentemente de mídia falou que 80% do que é relevante para alguém sentir desejo e ir para algum site é o criativo. É o criativo. Então, de novo, a gente tá falando de eu tá scrollando algum lugar, ver alguma coisa que me inspira, falar, interessante, clicar e ir. E, de novo, a gente tá esquecendo isso aqui. As pessoas estão preocupadas, às vezes, lá no final. É preço, diminui o preço. Cara, às vezes não é. É o criativo. Se ele não tiver o preço, não adiantou você diminuir o preço, pô. Você não deixou o desejo de ir pro site. Então a gente, às vezes, esquece esses... Talvez o que a gente aprendeu, a base do marketing ali, de comunicação e tal, e quer focar na venda, porque não tá errado. A gente tem que analisar ROI, ROAS, retorno, mas a gente tem que ver o que participa dessa jornada. Eu sinto hoje que isso é uma miopia seletiva.
Porque eu digo seletivo, porque quando eu quero ver o que a mídia tal tá trazendo, eu falo, perfeito. Agora, quando eu tenho alguém de conteúdo junto ali, esse alguém de conteúdo automaticamente vai falar, não, mas tá vendo Last Click? Tem que ver isso aqui. Aí o cara de mídia fala assim, não, mas eu tenho que ver Last Click. É miopia seletiva. Porque o cara só tá fazendo a venda, às vezes, usando o criativo que o conteúdo gerou, porra. Então, se o conteúdo não gerar, como é que você tem criativo? Ou seja, não é uma coisa de sim ou não, ou de ou é e. Pô, é tudo em conjunto, né? Acho que isso a gente tem que ajudar o mercado a lembrar que não é só botar no ar que vende. A gente tem toda uma relação que construir com o nosso consumidor. Não, e hoje em dia, até, até o funil tradicional de consideração e tudo mais, ele muda, né? Porque qual o papel, no caso do Pinterest desse? É a inspiração. Você entende que a inspiração ela tá antes da consideração? Então, esse é um exemplo maravilhoso para a pergunta que eu vou fazer agora para a Júlia, que é: o Pinterest, ele é uma plataforma, como você falou, de descoberta e de eu entender conceitos, de inspiração. Não é essa plataforma de urgência. Quero comprar. Você não vai no Pinterest comprar, você vai para se inspirar e tal, ver. Talvez eu vou para um casamento, eu já abro o Pinterest para ver os looks e depois penso em comprar. Sim. Então existe muito isso. Como que a gente mensura, então, no caso de vocês, e acho que é a tua luta diária aí, a performance nesse ambiente onde a compra, ela pode acontecer dias, semanas depois dessa inspiração? Como é que Meses depois. Como é que a gente mede essa performance? Eu conheço um cara, não vou falar o nome dele, mas ele tá do meu lado, demorou 1 ano se inspirando no Pinterest pra cacete, no quarto dele, o escritório dele, Sim. o cantinho do livro da esposa dele. Sim. 1 ano depois ele comprou as coisas, entendeu? Mas ele fez coleções no Pinterest. Então como é que você... Pô, olha a jornada do Luciano de reformar 3 ambientes da casa dele com inspiração do Pinterest 1 ano depois, pô. Então como é que você justifica e defende essa performance num ambiente onde o Pinterest está num estágio talvez inicial ou segundo estágio? Primeiro estágio eu falo, putz, eu preciso disso. O segundo estágio é, quem me ajuda nisso e onde eu me inspiro? Depois eu vou aprofundando os estágios de compra, né? Acho que eu senti que ela abraçou a gente mentalmente. Eu senti isso. Não, assim, primeiro acho que é muito bom ter a oportunidade de trazer isso aqui, né? E até vocês comentaram. Eu falei, assim, muito brevemente disso lá no VTEX Day. Mas, assim, são assuntos que a gente, se pudesse, precisa de muito tempo, né? Para debater, porque é o grande desafio. E eu estava comentando aqui com vocês, né? Eu vim antes da Critel, né? E na minha época era o retargeting na veia. Perfeito. Até, parênteses, eu tava até rindo que eu tava vendo um vídeo de vocês no Insta, que era você, né, ali simulando o cliente, falando, não, a gente precisa alimentar a base e tal, né? E aí o cara, não, soca retargeting. Tá vendo aí, ó? Aí, como é que a gente justifica o tempo da gente fazendo um meme desse, tá vendo? Exatamente. Não, só acarretar. Fala com a base ali, compra e vai gerar resultado. Essa dor, ela é muito grande, porque a gente hoje tem uma variedade enorme, realmente, né? De plataformas, de veículos e tal. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa de uma agência enorme e ela comentando o desafio de distribuição dos times dela internamente, porque ela falou que fez uma análise do ano passado e eles tiveram relação com 130 veículos de mídia. Cacete. E aí a gente pensa o quanto isso, né, é complexo de fato para as equipes que estão operando, né, a mídia ali no dia a dia. E eu tô falando isso porque, no fim, isso tem a ver com priorização e isso tem a ver com o tempo que esses times, né, essas pessoas vão dispor para se dedicar, principalmente a parte que é mais complexa, né, que eu sei que vocês falam bastante, que é a parte de fundação. Então, independente, né, se eu vou falar de conversão ou não, a gente sempre fala da importância da instalação das tags ali no site do nosso cliente. E muitas vezes a gente tem que explicar e falar, pelo amor de Deus, né? Coloca ali as tags e a gente tem todo um relatório para ver a qualidade da instalação dessas tags, se tá tudo mapeado direitinho. Depois eu tenho, sim, a qualidade do catálogo, até porque lá não necessariamente você precisa fazer a mídia paga, você pode subir o seu catálogo de forma orgânica para aparecer ali também numa maneira de conteúdo relevante. E tudo isso a gente já tem um caminho de como que eu vou fazer esses times olharem para essas mídias e priorizarem. Muitas vezes a gente tem simplesmente uma forma de
jogar ali aquilo que eu vou trabalhar para uma plataforma, eu simplesmente vou replicar ali para todas as plataformas. E a gente já começa de um erro, né, enorme, porque você já está comunicando com os usuários de maneiras erradas, né? Nessas plataformas. E a grande dor é você realmente mostrar que eu preciso de tempo, de dados, né? E de realmente dedicação para entender o porquê que você está investindo no Pinterest, o que eu vou te entregar como valor. E aí, quando você fala isso, né, do tempo, para nós é super complexo e é uma discussão que a gente tenta ter, porque às vezes o cliente me diz que ele sabe que o ciclo de compra do cliente dele é de, sei lá, 20 dias, mas eu, enquanto plataforma, preciso gerar venda para ele ali, né? Em um dia, né? Então, acho que para a gente, né? Eu falo que precisa de tempo e de espaço, porque não adianta, se eu rodo uma campanha e ele fala, não gerou venda, tchau, eu não tive nem espaço para sentar e apresentar para ele um estudo de, né, pós-conversão ali, né? O PCA que a gente tem, o Post Conversion Analysis, e a gente tem 3 tipos de estudo, inclusive, de conversão. Um em que eu começo a entender melhor, né, a diferença ali do clique e do view. Legal. E ali de base, de partida, esse é um estudo mais simples, né? Mas ali de partida a gente já consegue ver a diferença quando você olha para o Pinterest das vendas atribuídas ali no clique comparado com view. Quem viu, não adianta, o Pinterest LE, né? Você estava mencionando aí, é uma plataforma view-based. Ainda assim, se eu olho, por exemplo, as conversões geradas 1 hora depois, eu já tenho um número super diferente, que é muito mais positivo. De 1 a 4 horas ainda também é relevante. Aí você fala, pô, o cara viu o teu anúncio aqui e ele converteu depois de 1 hora. E você não quer nem pensar, você não quer considerar, porque você quer olhar um número fechado ali do que o Last Click está te entregando. Então vamos falar de janela? Eu preciso falar de ali, né, 1-0, né? O Last Click não. Me dá 7 dias, pelo menos, para te mostrar o quanto isso muda quando a gente olha para o papel do Pinterest nessa janela, né, de conversão. Porque é isso, eu estou analisando, eu estou pensando, eu estou desenhando o caminho do que eu quero, né, comprar, ou enfim, do projeto ali de vida, ou do que quer que seja que eu estou fazendo. E quando a gente tem a oportunidade de descer ainda mais nesses estudos, né, onde, por exemplo, eu consigo ver o ticket médio do Pinterest, que normalmente é maior do que o das outras plataformas. Então, estou falando também de uma geração de valor diferente. Se eu posso ainda rodar, por exemplo, um PCL, onde eu estou falando já ali de lift, eu já começo a entender quais são os checkouts que eu gerei, por exemplo, que o cliente teve devido à campanha no Pinterest. Então, eu acho que o grande desafio, né, Gustavo, disso tudo, é eu poder realmente ter a marca, o cliente, comprometido em entender o valor do Pinterest. Porque... E assim, acho que só para deixar claro, tem muitos clientes que já estão com a gente e a gente está ali batalhando e entregando o last click tão esperado. Mas o que eu acho é que no fim do dia a gente é subatribuído. Então o cliente está perdendo a oportunidade de gerar ainda mais, né, conversão e valor se ele topasse abrir um pouco a cabeça nesse sentido. Eu acredito que você tocou em 2 pontos bem legais. Acho que, primeiro, falando sobre essa questão da atribuição, né? É legal porque, para a galera que acompanha a gente, sabe que a gente bate bastante nessa tecla de atribuição, porque o Pinterest tem uma lógica e um racional para que ele seja view-based, porque ele é uma plataforma view-based, e para que a janela de atribuição seja baseada também em view-based. Porque, de fato, a gente está falando o tempo todo aqui de inspiração, eu ver, depois converter. Então, para mim, faz total sentido a mídia ter esse tipo de atribuição e lógica. Não faz sentido as outras mídias, porque elas não são de inspiração. Exatamente. Então, quando as outras mídias falam, é view-based, pô, view-based eu passar do lado não é view porra nenhuma. A gente acabou de falar que tem uma profundidade de scrollagem mais lenta, significa que as pessoas passam mais tempo com atenção, vendo. Existe um viewability que faz sentido aqui pra gente dizer que essa atribuição faz sentido. E tem um outro ponto que eu acho que seria legal você trazer aqui. A gente bate muito hoje, na nossa visão de mercado, quando a gente fala de atribuição, a gente fala, cara, ó, existem hoje, na minha visão, Métricas Boss, 3 cenários. Se você investe menos de tantos mil, cara, olha plataformas de marketing analytics e vida que segue. Porque você não tem ainda o problema de adulto para dizer assim, de quem vem a conversão. Cara, quanto você investe em mídia, quanto traz e ponto. Olha as ferramentas de marketing analytics que tá tranquilo.
Quando você começar a investir mais alto, aí você tem um segundo problema, que é o problema de adulto. Que agora eu preciso saber que mídia tá me gerando conversão. E aí você tem que começar, talvez, aí pro primeiro nível, que eu nem acho que é Marketing Mix Modeling. Primeiro nível é a gente falar de lift e incrementalidade. Que é, o que eu já faria se eu não investisse aqui e o que eu estou fazendo porque essa mídia tá me gerando. E aí eu acredito que esse é o segundo nível da conversa, que é um nível de adulto. Depois você tem o terceiro, que é o nível da conversa de adulto, pai e mãe com seu filho, explicando o que é ser adulto. Né? Eu Por tava que a gente tava trabalha tentando se a gente morre? classificar. Por que na a minha gente cabeça. trabalha se a gente morre? Talvez é a terceira Exatamente, conversa maior que a gente tem, que aí Exatamente. você começa a falar de Marketing Mix Modeling. Eu queria que você trouxesse um pouquinho. Mesmo os dois estando muito unidos, né? Eu acredito que seria legal você trazer aqui para nossa audiência um pouco sobre essa questão de incrementalidade, o lift aqui. Como é que o Pinterest está trazendo isso para os seus consumidores e qual é a relevância e importância da galera que está aqui assistindo a gente, a audiência da gente aqui, aprender e começar a fazer isso? Porque isso, para muita gente que está assistindo, é o nível 1 da vida deles. Eles não estão preocupados, porque eles não investem 10 mil reais por mês. É igual o que eu falo todo momento. Quando você investe tanto, cara, você investe, vê quanto trouxe de retorno, você tem que ter o teu ROI tem que ser o break-even do teu negócio / lucro ali. E depois você vai aumentando. Quando você chega a investir, você está investindo em uma porrada de mídia, está investindo muito dinheiro, cara, você tem que entrar na análise, porque às vezes você está investindo num programa de afiliados, você está investindo num remarketing, aí você está investindo num influenciador que não está agregando para você, só que você não está analisando. E é justamente esse agregar, se está, essa análise para saber se está agregando ou não, é a incrementalidade que vai te ajudar a entender a importância daquele canal, como a gente falou lá atrás, foi para OnFly, por exemplo, dos influenciadores. Queria que você trouxesse só um pouquinho desse contexto de Pinterest e incrementalidade, que eu acho muito importante para a audiência aqui. Boa. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas uma resposta assim simplista é você não olhar para isso, né? Um cliente que já está nessa maturidade que vocês estão comentando, você estava falando de estar ali míope, né? Com relação ao que você está fazendo. Para mim é simplesmente você vai tomar a decisão errada. E você vai tomar a decisão errada para o seu negócio. Você vai ver a duras penas, né? Não, você vai ver a duras penas, né? E a grande questão é que hoje a gente vê poucos clientes com uma complexidade interna capaz de não só ler esses dados, né? Ter estes dados, mas ler estes dados, né? E traduzir em tomada de decisão. Então, hoje, esses estudos, né? E eu estava comentando com vocês da parte de mensuração. Hoje, para a gente, é literalmente braço direito de tudo que a gente faz. E a gente está numa fase agora que a gente está mais maduro aqui no Brasil, de tentar puxar benchmarks, não só como um todo, né? Para entender melhor ali o impacto do Pinterest, mas também por verticais e entender esses comportamentos, né? E a gente vê números positivos quando a gente olha não só para Conversion Lift, a gente está falando um pouco mais, né, dessa parte de vendas, mas na parte de Brand Lifts também. Perfeito. Então, a gente fez recentemente um estudo para a parte de fashion e a gente viu que campanhas, por exemplo, de awareness, eu não estou falando de conversão, estou falando de campanhas que a gente puxou ali os estudos de Brand Lift, sem ser a função, uma a cada 4, a gente está gerando ROI maior que 1. Então, assim, a campanha está se pagando e eu nem estou falando de conversão. Então, eu acho que parar para se estruturar, pensar nesses estudos e como eu olho para as plataformas de acordo com a natureza delas e o que elas estão me entregando, é você realmente ter esses dados, ler estes dados e tomar a decisão correta. Então, na minha opinião, é fugir de uma tomada de decisão errada, que no fim vai doer aonde? No teu próprio negócio. E essa é a importância de ter alguém de dados. Exato. Não só para a parte de análise na ponta, né? Porque a análise ela é o final. Não, pra Mas a construção parte de fundação, de Total. tudo, sacou? Texto estruturado é o que vai fazer você conseguir. Ponto. Exatamente. Sabe o que ajuda as pessoas a conseguir fazer isso? Com Ah, foco? eu sei. Tu não vai me pegar de surpresa nessa. É o café da Coffee Mais, meu chapa. Drip Coffee, café em cápsula, café em grão, inclusive, já falei, né? Solos Tô quase vulcânicos. mudando solos vulcânicos. Goiás, muito forte. Plantado lá. E no link da descrição tem um carinho, um afago, um abraço
Tem a moral conforto, pra galera uma aí. moral sempre que muda rola lá. todo mês. Além tem 15% de Exatamente. desconto fixo, mas tem sempre a moral. Porque a Métricas Boas foi cafequizada já há 3 anos. Exatamente, 3 anos, meu 3 parceiro. anos de coffee. 3 anos. Tem 3 anos que eu não sei o que é tomar café torrado a 270 graus. Muito Com bom. gosto de muito cerveja. bom, Muito bom, Tem muito 3 bom. anos que eu não muito sei o bom, que é isso, sabia? Muito bom. E pra galera que duvida da gente, eu postei recentemente nos meus stories que a gente Sim, bebe a gente de leva pra verdade. viagem. Quer dizer, Eu vou mostrei. fazer o meu meia Não, culpa aqui. faz aí. O faz aí. Gustavo sempre leva e leva pra mim também. Mas, Ah, assim, eu falo que eu levo, mas quem leva, na verdade, é o Gustavo. E eu dou graças a Deus. Porque Você aí tem quando um eu irmão mais chego lá velho. no hotel, porra, eu não vou tomar café queimado a 200 graus. Eu vou tomar café da Coffee você Mate. agradece Muito ser teu irmão mais velho Muito que leva um obrigado. café pra Muito você, obrigado, né, cara? muito obrigado. É isso, é muito praticamente isso, né? Que você Exatamente. agradece. Entendi. Então, Coffee Mais aqui, ó. Link na descrição, aponta a câmera do QR Code, garanta o seu mimo, o seu afago, o seu E compra carinho. no site, porra. Deixa de Não, ser lerdo. não. Aí a gente vai explicar. Brand Lift aqui pra você. Exatamente. Você vem, ouve essa parada no nosso podcast, tu vê no Instagram, e depois tu vai no mercado Exatamente. e compra mais caro. Tu não tá ajudando a Mas gente. graças a Deus a gente sabe que a Brand Lift te É, mostra a exatamente. relevância que isso tem. Exatamente. Porque se fosse Conversion Lift, a gente tava fudido. A gente tava Porque fudido. nega é otário e Exatamente. compra no supermercado Não, e pagando mais caro. o que é pior, né? Que o cara vai pro mercado e compra E mais caro, pô. E ainda tem coragem depois de dizer, porra, compro direto. É. É mesmo? No link? Não, no mercado. É. Porra, é muito... Aí, não, é... Mas eu Porque posso. tá com dinheiro. Exatamente, tá É com isso. muito dinheiro. Mas tem uma coisa também. Se você for idiota e comprar no mercado, ao invés de comprar no link com 15% de desconto, você pode marcar a gente. Olha Sim. aqui o café que eu comprei no mercado. Mesmo a gente te zoando que você é o idiota que não a aproveitou gente pelo 15% de menos fala o teu desconto. nome aqui. Exatamente. Te dá nome aos bois. Perfeito. Perfeito. Vou adorar Garanta. expor vocês. Garanta seus 15% de desconto aí. Voltando depois de reclamos do Plim Plim. Exatamente. Queria falar sobre aprendizado que as marcas ainda não tiveram, entenderam sobre o comportamento e descoberta desse quesito de inspiração. A gente na Métricas Boas, a gente sempre fala, e há 10 anos a gente fala isso aqui, Júlia, que a gente é content driven. Porque a Métricas, ela nasceu como um blog e um podcast. O podcast tem 10 anos, o nosso blog tem 10 anos, e foi o nosso conteúdo, e é o nosso conteúdo que ajuda a gente em autoridade, de consciência sobre temas tão complexos quanto os que a gente traz aqui. Isso ajuda a gente a melhorar a adoção de mercado, mais gente entender sobre isso e, consequentemente, o mercado se atualizar quanto a isso. A gente faz isso há 10 anos. A gente aprendeu muito sobre isso de produção de conteúdo, aprende até hoje, evolui. Mas o que as marcas ainda não entenderam sobre esse quesito de descoberta e inspiração que faz elas ou negligenciarem isso hoje ou as analisarem errado? A gente tá dando. Eu tô achando que a Júlia vai sair daqui querendo dar mais 20 canecas pra gente. Eu vou. Exatamente. A gente tá... Não, vou sair daqui super agradecida de poder falar de tanta coisa Tu tá boa o aqui. próprio Ricardinho, só levantando né? pra ela cortar. meu filho. Não, com a chancela de vocês aqui, ó, de tudo que a gente tá falando, para entenderem, para considerar tudo isso. Eu acho que vale até, Gustavo, trazer, eu queria trazer alguns Fica à vontade. dados de um estudo que a gente fez recentemente com a Magna, que é uma empresa global Legal. de inteligência de mídia, que justamente a gente fez, analisou usuários, né, em diferentes plataformas, não só no Pinterest, outras plataformas também, dentro de uma navegação normal que essas pessoas teriam. E o grande objetivo era a gente entender qual é o impacto de uma plataforma que ela é positiva. E isso, no fim, se conecta muito com o propósito, né, do Pinterest, que até eu comentei lá atrás. Eu estou falando de uma plataforma de descoberta visual, onde eu me conecto com as pessoas que estão ali, onde eu faço uma curadoria daquilo que elas estão, né, procurando. Eu traço um perfil e eu vou mostrando para ela o que faz sentido. Eu não estou socando coisa nela ali que não faz sentido. E isso faz com que eu queira estar ali, né? Eu estou num momento de bem-estar, então tem todo um cenário ali por trás, quando a gente fala de inspiração, que parece muito pequeno, né? Mas que tem todo um viés aí por trás. E nesse estudo, a gente avaliou mais de 6.000 respondentes, né? Que fizeram ali as suas navegações. E depois a gente analisou essas respostas e a gente dividiu elas em positivas e negativas. E com o MMM, a gente colocou ali na conta positividade. E basicamente o que a gente vê
é que as plataformas que são consideradas positivas, então que eu tenho ali uma relação ou que eu estou num momento de relaxamento, de inspiração, eu tenho a chance de o mesmo anúncio que eu servi, que eu coloquei ali no Pinterest em outra plataforma, no Pinterest ou numa plataforma que é considerada mais positiva, ele é interpretado 2 vezes mais como confiável e interessante. Então, eu já estou falando de um lugar que, se eu estou vendo a sua marca nesse ambiente, para mim, eu já tenho uma conexão de, opa, aqui eu tenho uma conexão com confiança, né? Eu gero até 94% mais impacto na intenção de compra. Então, eu estou falando lá no começo do momento que eu estou descobrindo, mas eu já estou criando uma relação que, no fim, vai me trazer um impacto, né, no momento em que eu vou converter. E a gente vê até 24% mais vendas, otimizando, a gente fala para viewability e positividade, mas é colocando isso como métricas a serem consideradas ali no MMM. Botando isso na conta. Botando isso na conta. Quando que, eventualmente, eu vou ter alguém ali que vai pensar em colocar o fator positividade ou a experiência até sensorial que eu tô tendo dentro de uma plataforma de acordo com o que ela me proporciona? Né? Então, eu tenho ali mais engajamento emocional, eu tenho um tempo maior que eu tô olhando os anúncios, então você tem até 15% mais tempo que você tá olhando os anúncios. Então, no fim do dia, é você realmente entender o impacto que isso tem e como isso se traduz para sua marca. E eu acho que hoje, nesse mundo em que a gente tem cada vez mais informação, conteúdo, opção, gerações diferentes que compram diferente, né, com comportamento diferente, a fidelização, ela tá mudando, né? Você vai falar de geração Z, por exemplo, quando a gente compara com as outras, tá menos fiel. Então, é saber realmente, né, olhar para isso e entender o impacto que isso vai ter, não só na venda no final, mas como que isso conecta, né, e gera a tua relação como marca com o teu cliente, no fim. Com o E uma pergunta, hoje os clientes de Pinterest já conseguem ter essa relação com vocês, por exemplo, para auxiliar eles nesse cenário, ou eles têm que construir isso por eles lá? Eles têm que construir por eles. Né? E é o grande desafio do que você estava falando. Exato. Hoje, a gente conta realmente nos dedos os clientes que você vê que tem alguém de mensuração, um MTA, que tem um MMM estruturado. Quando não é, você tem MMM? Eu tenho, eu rodo a cada 6 meses, a cada 1 ano. Você fala, cara, 6 meses já mudou a vida hoje nesse, né, mundo tecnológico que a gente tem. Vou esperar 1 ano para aplicar, né, ou mudar a minha divisão, sei lá, de investimento, como você estava falando, na complexidade, com base no que eu vi 1 ano atrás. Já foi, né? Já mudou. A gente sempre bateu muito aqui na tecla, Júlia, que falta o CMO, a CMO, olhar para o planejamento de mídia dela e falar, meu orçamento, tô só chutando, tá, gente, pelo amor de Deus. Meu orçamento é 30 milhões. Só que desse orçamento, eu vou pegar 10%, vou pegar 5% e é para mensuração. Hoje, aqui no Brasil, na minha visão, essas conversas não existem, tá? Tradicionalmente, quando mídia começa a falar que tá com dificuldade de medir, aí fala, putz, que faremos? Tira de mídia para justificar investimento em mensuração para ajudar a mídia. Saiu atalho, né? Saiu um estudo recentemente, lá na gringa, lá nos Estados Unidos que eu tô falando, você vê como a gente não é um complexo de vira-lata. Nos Estados Unidos, hoje, agora, acho que 2024 para cá, até 20% do investimento em marketing está sendo para medir. Ou seja, mesmo lá, no lugar onde nasceu tudo, ainda assim, o investimento é muito incipiente. E aqui no Brasil, acho que nem existe, tá? Ah, mas minha marca investe. Eu tenho certeza que ela não teve essa relação com o CMO, a CMO, olhando o planejamento de 26 e falando quanto é para isso. Ela teve uma necessidade que ou tirou dinheiro extra ou realocou verba para aquilo. Mas aquilo está na conversa de planejamento de mídia, isso não existe hoje, mano. Sim. Se existe, é rara a exceção. Não posso generalizar, mas são raras as exceções que tem isso. E isso demonstra a importância de você ter ferramenta, pessoas e time que te auxiliem naquela decisão que é de mídia, que no final é de negócio. Porque essa decisão vai me ajudar a não ser míope, como a gente está batendo aqui, a não tomar decisão errada. Eu sempre trago uma correlação onde o mundo era menos complexo. Anos atrás, falando, sei lá, de 12 anos atrás aí talvez, quando eu trabalhei numa loja de departamento aqui no Rio de Janeiro, bem famosa, e a gente envelopou todo o site do então Buscapé, que era gigantesco na época, né? E a gente envelopou o site do Buscapé, cara, a gente gastou R$500 mil de anúncio no Buscapé, envelopando o site dele todo durante uma semana.
e trouxe de cliques direto ali no banner 90 mil. Como é que eu justifico que essa parada trouxe resultado? Porque o meu objetivo não era trazer venda. Meu objetivo era mostrar que a loja de departamento do Rio de Janeiro não ia atender só a gente do Rio de Janeiro. Podia atender o Brasil inteiro. Então a gente mostrou que 90% dos acessos não eram do Rio, eram de fora. O meu objetivo com aquilo foi construído. Foi impactar a gente de fora. Ainda assim, eu conseguia ver, por isso que eu tô falando que o mundo era menos complexo, num Google Analytics da vida, uma conversão assistida. Onde eu conseguia ver que as pessoas iniciaram aqui e terminaram acolá. E aí quando você via, o remarketing tinha crescido absurdamente, o remarketing dava pra gente um ROAS de 4, 5, o remarketing tinha dado um ROAS de 12. Tipo, pô, o remarketing cresceu muito. Quando você olha a janela de conversão, olha a conversão assistida, 73% das vendas do remarketing iniciaram no banner do Buscapé. Era mais fácil de medir. Mas entenda a relevância disso. Se eu chegasse no meu diretor e falasse para ele que a gente gastou 500 mil e trouxe 90, já era. Mas a primeira coisa que eu fiz foi o alinhamento de mostrar para ele que aquele meu objetivo não era vender. Era a gente imprimir a nossa marca para fora. Ainda assim, eu tinha como ver uma correlação que se aplicava em causalidade de maneira simples na ferramenta. O que não é possível hoje. Porque hoje não é simples. A gente está falando o tempo todo que jornadas são totalmente malucas. Então, hoje, a gente fazer uma análise de incrementalidade, a gente fazer um MMM, é muito importante e relevante para qualquer negócio. De novo, quando você tiver com problema de adulto. Não quando você estiver investindo pouco. Mas na base, se você está investindo em mídia, alocar uma parte para medir, ele inclusive não pode ser... Deveria ser o mínimo. Ele tem que ser contínuo e de acordo com as sazonalidades. Eu vejo esse erro muito. Tipo, a galera tem lá um budget de investimento em mídia anual. E aí ele não vai para a alocação mensal daquele budget. E aí numa Black Friday não consegue coletar, não ter a completude de tudo que foi coletado. Por quê? Ele não colocou que naquele período a gente ia ter um investimento maior em mídia, mais gente entrando no site, mais evento coletado, mais eu preciso de infraestrutura para poder conseguir garantir a completude disso tudo. Então é importante entender, tipo, se numa campanha Dia dos Pais, que é uma marca que é muito forte, Dia dos Pais, colocou mais dinheiro ali no Dia dos Pais, eu tenho que entender que parte daquele investimento daquele mês tem que ser destinado pra gente, beleza, vamos tancar um pouco mais de evento aí, porque a gente tá aumentando aqui. Isso daí, a galera não faz mesmo, assim. E a área de dados deveria ser uma vertical das empresas. Exatamente. E essa vertical, ela deveria ser quem assiste às outras. Então, acho que o exemplo que eu sempre bato aqui é o exemplo do iFood. O iFood tem lá os BADUs, que é o Business Analytics Data Heavy User. Então, é uma formação que eles criaram interna para ter esse profissional que é o Badu em cada área. Você tem o Badu de delivery, você tem o Badu de marketing, você tem o Badu de marketing e iFood pago. Você tem essa pessoa ali que é a pessoa de dados que consome dados para tomada de decisão interna daquele time ali. Então, cada vez mais a gente precisa, cara. Se a gente reclama que não dá para medir, é possível. Tem duas formas hoje, incrementalidade e marketing mix modeling, para te dar esse resultado e entender o que está acontecendo. Se você não faz, você volta. Mas eu preciso medir isso. Cadê o resultado disso? Tem essa forma. Aí você olha e fala, eu preciso medir isso. Você tá maluco, né? Porque tem forma. Cabe você entender como você vai fazer e como você planeja isso. Só um gancho, Gustavo, acho que disso que vocês estão falando. Eu que estou no varejo, né? Lidando ali com o varejo, tem ainda uma questão que às vezes a gente dá até risada porque você fala assim, pronto, mais uma coisa ali para trazer a complexidade para a discussão, que você tem áreas divididas internamente. Perfeito. Então você tem o marketing abraçando, por exemplo, a parte de comunicação, de branding, e aí vai olhar meio e topo de funil. Eu não posso nem olhar para o fundo de funil. Porque é outra área. Meio e topo, eu vou rodar Brand Lift e tal, a gente está falando, né, dessa outra parte ali. Só que se você está comunicando, se você está construindo marca, isso vai chegar em algum lugar. E aí você tem uma outra área em algumas empresas, que é a área de e-commerce. Perfeito. Gente, parece outra empresa outra dentro, sabe? Concordo. Da mesma empresa. Concordo. E aí você fala assim, mas espera aí, no fim do dia eu não estou falando da jornada de uma mesma marca, se eu estou comunicando ela, criando relação, construindo ali a imagem e tal, para depois gerar a conversão. Não, você não se conecta, você fala, putz, você está perdendo oportunidade. Sim. E aí você imagina isso na quebra de dados, né? Sim. Como que vocês estão falando. Então, eu vou aqui avaliar só a venda, só a conversão, eu vou aqui avaliar só os dados de marca. Sim. Só, putz, mas como você conecta isso, né? Assim, é raro, mas acontece sempre. Porque essa mesma galera tem uma discussão que aí eu defendo a galera do e-commerce, que é a galera de branding, marca, fala, não, o site é institucional. Então quer dizer que a loja do Village Mall é institucional? Não, e-commerce é loja, não é institucional. Institucional é outra coisa.
Então porque no final ninguém alinhou objetivos e entendeu que a jornada é uma só, que a empresa é uma só, só está no puxadinho, né? sabe? Vão indo muito no puxadinho. Exato, assim. Essa, pelo menos, é a minha sensação. Assim. O cara não ter uma correlação direta do quanto ele investe pro quanto de infraestrutura ele precisa ter para poder ter os dados completos, para mim é um absurdo, assim. Mas, porque eu trabalho com isso. Eu vi uma frase esses dias que eu não sei de quem é. Que a frase foi: inspiração também gera performance. Eu não sei quem lançou, vi no LinkedIn, se você foi o dono, comenta aqui. Eu não dizendo Foda-se também, o LinkedIn é público, a mas gente não tô usa dizendo as frases que fiz a a gente frase quiser. não, mas eu vi Perfeito. essa frase aí. Como é que no final a gente consegue provar isso pro CMO ali? Porque pra mim, eu separei essa frase porque essa frase pra mim é muito poderosa. Mas a gente tá falando aqui de novo, ROAS, CPA, metas de curto prazo. Como é que a gente tem essa conversa com o CMO de mostrar que inspiração, descoberta, também gera performance, só que não é curto prazista, é longo prazista? Como é que você tem essas conversas no teu dia a dia? Ajuda a nossa audiência a ter também. Agora essa é terapia. Dados, né? Assim, o que eu tava comentando com vocês, do que a gente tem puxado de dados e estudos, né? Eu acho que dados, no fim do dia, é o que dá pra gente o espaço de, pelo menos, ser ouvido sobre aquilo que a gente tá tentando falar, aquilo que a gente tá tentando levar. De verdade, não é porque eu tô aqui, né, puxando sardinha pro meu lado do Pinterest. Pra mim, essa ideia do que é a plataforma, ela faz muito sentido. Então, tudo isso que, né, eu tô compartilhando aqui com vocês, do que eu vim fazer no Pinterest, essa conexão, de você me trazer o que eu tô buscando, né, essa curadoria, de eu estar num ambiente positivo, né, a gente até fala muito, não é o ambiente do selfie, né, da selfie, então é algo que eu tô fazendo para mim. Tudo isso, no fim do dia, você tem uma narrativa muito forte que vai gerar ali uma construção de marca, consequentemente, essa relação com a conversão. Então, eu tô te mostrando o produto ali que você está procurando, você já tem o call to action, você tem ali, né, ferramentas para performance, diferente do que a gente tinha lá atrás. E assim, você quer mais do que essa interação com o conteúdo, de você salvar, de você criar pastas, né? A gente leva muito insight para os clientes de que pastas que esses pins estão sendo salvos, que às vezes é uma coisa que você nem tinha parado para pensar de como as pessoas correlacionam a sua marca, né? Mas no fim do dia, né, para a gente conseguir ter essa conversa, é a gente falar de dados, é a gente mostrar o que hoje, como benchmark, a gente já gera, né, de resultados. E não tem jeito, para a gente começar, são as marcas que realmente dão espaço, que topam entender, né? Quem quer realmente parar para fazer alguma coisa diferente. Muitas vezes a gente escuta, cara, também assim, tô cansado, eu só faço, né, essa plataforma, vamos fazer uma coisa diferente. Então, você fica às vezes no ovo e na galinha, porque você precisa ganhar relevância para fazer também o cliente ou a agência criar ali uma estrutura ou um time que vai parar para fazer o que você precisa. Então, às vezes você tem ali, eu vou pegar, eu comentei com vocês, os criativos, eu vou simplesmente colocar a mesma comunicação em todas as plataformas. Eu estou comunicando certo? Né? Eu sou a mesma pessoa, eu vou ser bombardeada pela mesma comunicação em todos os lugares. Então, é você realmente, né, mostrar o propósito, o valor, aquilo que agrega, e no fim do dia, dados. Então, a gente se baseia em muitos estudos. Então, esse que eu comentei com vocês, a gente está com um estudo recente também de dados do consumidor e como o Pinterest entra nisso. E é isso, a gente depende muito, né, de realmente sentar e ouvir. E até mencionar aqui, né, o Lucas Yokota, que estava aqui com vocês, ele foi no Pinterest 1 mês atrás, mais ou menos, e aí eu até brinquei com ele, né, fiz uma pergunta lá para ele. E eu achei engraçado, porque assim, não, deixa eu ver, ele vai me dar um insight, assim, que vai mudar a minha vida, sabe? Para essa complexidade do dia a dia. Ele começou assim, cara, o varejo é um bicho difícil mesmo, né? Pô, Lucas, não era que eu tava esperando, né, cara? Mas, assim, conforta, né? Saber que ele, né, assim como vocês, com uma empresa que está exatamente tentando desmistificar isso e fazer os CMOs, né, olharem para dados e abrirem a cabeça. Eu acho que é isso, é falar de dados, é mostrar o que a gente tem hoje de insights para, presta atenção, mas é abrir a cabeça, e eu acho que é esse trabalho em conjunto, sabe? Pra gente construir algo fora do que hoje só se martela ali no landscape. E aí, em cima disso ainda, o que você vê que são os principais erros que as empresas cometem
ao tratar uma plataforma de descoberta e inspiração como uma plataforma de venda? Eu não diria que o Pinterest não é uma plataforma que perfeito, gera venda, perfeito. né? Mas acho que dentro do contexto aqui que a gente está falando, eu acho que o principal erro é exatamente você simplesmente parar para olhar o last click. O que eu digo é muito isso. É uma plataforma de inspiração e eu Exato. quero olhar ela como uma plataforma de venda. Ela vai gerar venda, mas ela é uma plataforma de inspiração. Como Com é que você vê que as marcas estão errando nisso? De querer botar o Ciro Bottini lá quando na verdade tinha que estar inspirando, né? Eu acho que tem uma questão do criativo, né? De como isso é colocado dentro da plataforma. É o que eu comentei com vocês da própria fundação, porque isso já me tira o poder de falar de outras coisas, né? Além só de uma venda dura. Eu acho que hoje o meu maior desafio é muito isso que eu tento falar, né? Com os clientes, com os CMOs, com as marcas. Se eu vou ficar discutindo só um ROI last click duro, é muito difícil. Eu me sinto até vazia, sabe? Daquilo que a gente vai conversar. Então, eu acho que o maior erro é isso. É você, de alguma forma, entender o propósito do Pinterest, mas na prática você analisar ele da maneira errada. Até porque, tipo, na hora que você vai... Se você tá numa rede que ela é inspiracional, o seu criativo, ele não tem que diretamente vender, né? Ele tem que inspirar a pessoa. Você não pode ser a quebra escrota de anúncio durante a jornada de scroll do cara, porque nessa ele tá com 100% de atenção, né? Então, tipo, se você quebra ali a jornada com anúncio, fica parecendo um anúncio comum de site, e aí o cara vai só ignorar, porque ele já viu aquilo, né? Ele Mas se compre tiver... aqui, né? Exatamente. Gritando na sua cara. E eu vou ser bem polêmico agora, nada contra as plataformas de streaming, mas a partir do momento que você entende que para gerar valor para o seu cliente, você tem que deixar a experiência mais chata, ou seja, o valor é gerado pela percepção de perturbação. O que eu quero dizer com isso? Eu pago um plano mais caro da Amazon e da Netflix para não ver anúncios. É porque você não está fazendo o seu trabalho de player. Você deveria estar também comunicando com os seus anunciantes para entender como na jornada que você tem com o seu consumidor, aquele anúncio aparece e que anúncio deveria ser. Eu não espero que num filme de 2 horas, quando der 1h15, você do nada corte e bote um anúncio que não faz menor sentido com o que eu estou vendo ou consumindo. E o pior na minha visão, e aí tô sendo polêmico e dando nome aqui, a Amazon Prime. Eu tô cadastrado, ela tem meu histórico de compra, ela tem meu histórico do que eu tô assistindo, bota um bagulho nada a ver com o que eu tô vendo e que eu consumo. Não faz o menor sentido. E aí, no final, na minha visão, ela não tá pensando no anunciante, ela tá pensando em mim, consumidor, que tô vendo que aquilo é chato e quero pagar uma assinatura mais cara para não ver anúncio. A partir do momento que você entende que o anúncio ele não gera valor e ele gera perturbação, e essa perturbação é que faz alguém pagar a mais para não ver, cara, você tá fazendo um trabalho de merda. Porque, de fato, você como player não está gerando valor para quem paga para anunciar. E no caso da Amazon, eu acho que ainda é pior, porque eles não são só o player, eles são o ecossistema da Amazon. Porra, então, tipo, dado de compra, o cara, mano. ele consegue... Tem de dados, né? Exatamente, você tá louco. exatamente. Pô, e principalmente, né, com o comportamento da galera. Por exemplo, todo mundo usa meio que o carrinho da Amazon como uma lista de produtos tem um monte de livro desejados, sacou? E a galera vai adicionando ali. Então, tipo, ele tem muito mais insumos para poder fazer a parada funcionar do que as outras no final. Você entende que no final é isso que a gente tá falando? O Pinterest é uma questão de inspiração que move a compra. Sim. E eu acho tão absurdo. Aqui não é isso. Aqui eu quero te mostrar que isso é chato pra tu pagar mais caro e não ver. Não. É o contrário, né? Ele Talvez- usa o talvez anúncio que seja o cara o contrário. pagou como É isso. Product-led Growth, tá ligado? Isso. Aí eu talvez tá vendo alguma coisa lá e mostrar no Flamengo. Exatamente. Eu falo, porra, E tem um lance interessante com o lance do Pinterest, que acho que é maneiro, porque num rolê a gente tá falando de performance direta, né? De mídia last click, você tem um apelo ou você tá preso em amarras que você não consegue explorar tanto a sua criatividade, né? Enquanto no Pinterest, quando o cara tá numa camada muito mais inspiracional, é a hora que o cara que é profissional de marketing, ele tem um momento pra ele poder, tipo, extravasar a criatividade dele ali, de mostrar o produto de maneiras diferentes. Eu digo isso porque uma das coisas que eu uso bastante é pra tênis e setup de computador, né? Então, tipo assim, eu fico acompanhando... Mais uma nova, hein? Aí, eu ó. aprendo, assim, Setup muito de com que as computador, pessoas... tá vendo? mas não é a máquina em si,
que é a mesa. Tem uma Aham. categoria chamada tem no YouTube também, mas tem dentro do Pinterest, que é a Desktop Tour, que vai mostrar tudo que o cara tem. Então, tipo assim, Que é reviews eu uso Né? mesmo. Ó, gostei. Assim, quando você olha lá, você tem ainda um outro lado, né? Que é você ter mais de um produto, às vezes, na foto, do que só uma foto só. Ela pode ter, tipo assim, 2, 3 produtos que tá conversando com aquele tema e, porra, me faz comprar a porra do teclado com a porra do cabo de porquinho, sacou? É tipo Sim. isso, sacou? Cara, e se inspiração não convertesse, não tinha fila de espera na bolsa da Hermes de $25 mil. Exatamente. Não é? Drop the mic. Porra, tá Exatamente. maluco. E ao mesmo tempo, Se eu não inspiração não sei- vendesse, não vendia tanto Air Jordan. pelo pô. amor de Deus. Mas é isso. É isso aí. E ao final, eu não sei o que aconteceu com o nosso mercado, que deixou de fazer comerciais até impagáveis Uhum. pra fazer um negócio que é uma... Mas isso Um daí, registro de catálogo. essas plataformas deram uma ferrada, nessas mídias de last click fazendo a parada em massa, esse Não, mas eu rolê da não tô nem falando produtividade extrema, É- sacou? Mata muito Sim, a criatividade, então, é isso, sacou? mas acho que é muito isso, porque você tinha comerciais impagáveis. Eu sempre lembro até hoje, cara. Da Pepsi do- com a Pô, Coca-Cola, tá Pônei maluco? Maldito, cara. Fala de Brasil, Pônei Pônei Maldito, Maldito. sim. Que é tipo, porra, pelo amor de Deus, você vai ter a maldição do pônei. Se você não passar isso pra 10 pessoas, cara, isso marcou a cabeça de todo mundo. Uhum. Porque as pessoas sabem. Ó, a tartaruguinha da Brahma. Sacou? Sim. Tipo, você tem. São inspirações que marcam o brand lift ali, a marca. E você, consequentemente, segue a Mas vida. é isso, no fim é a conexão emocional, né? Uhum. É a tal da lembrança de Exato. marca. E aí hoje tudo assim é vídeo de 2 segundos, né? Sim. Aquela É. coisa assim Engaja em rápida 3 pra segundos ou ontem. acabou. Exato. E você que tá falando que você é heavy user, a publicidade no Pinterest, se você parar pra reparar, ela parece conteúdo. Sim, é exatamente isso. Né? Eu nunca sei se eu tô, tipo, num anúncio ou se eu não tô. Tem gente que até sacou? brinca, que saco, eu não queria sair, eu cliquei, eu fui, né? Enfim, qual era o objetivo, mas é isso, assim. Por isso que eu tava falando lá atrás da importância, se você quer priorizar o Pinterest, faz direito. Não pega o que você faz para outra plataforma e simplesmente joga aqui. Você tá perdendo essa oportunidade de criar ali a conexão. E, assim, modéstia à parte, os ads do Pinterest são muito bonitos, assim, né? Eles tocam mesmo essa parte de apelo emocional, né? Então é diferente. Pra gente ir pros nossos finalmente aqui, Júlia, tem uma pergunta pra mim que é absurda aqui. Lá vem. É a última. Que é como que a gente responde a pergunta do século do marketing, que é de quem é a conversão? A gente tem last click, MMM, MTA, que é o Multi-Touch Attribution. Como que a gente analisa isso para responder essa pergunta do século do marketing, que é de quem é a conversão, ou quem participou dela, quem gerou, quem iniciou, quem manteve, quem finalizou? Como é que a gente olha isso que a gente está vendo e responde Quem essa conscientizou, pergunta? quem inspirou. Porra, tá maluco, vocês também. Eu tava preparada para ela. Ah, E eu não vou dar a resposta. Brincadeiras à parte. Eu acho que não é quem gerou a conversão, é como, né? E onde você, enquanto veículo, enquanto mídia, participou nessa conversão. Né? Então, aquilo que você estava falando até no início daquela jornada, né, maluca ali que você desenhou, acho que é a gente entender, né, o objetivo de cada marca, como que está trabalhando ali a sua comunicação, né, de acordo com o teu objetivo. Você estava dando o exemplo ali do envelopamento do Buscapé, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. E vamos voltar para a questão dos estudos, né? Então, é realmente estruturar essa parte de dados para entender como, né, e onde eu participei nessa conversão, e não de quem é a conversão. Das senão... mídias que eu escolhi fazer. Como que elas estão participando da jornada do usuário? Né? Exatamente. Perfeito. Acho que essa é uma boa resposta, porque a gente tem um monte de loja aí que faz anúncio em TV e não pergunta de quem foi a conversão. Exatamente. Então, não pergunta, né? a gente entende a correlação e a causalidade que se aplica em cima disso. Júlia, muitíssimo obrigado pelo papo, viu? Foi Obrigada incrível. a vocês. Muito legal. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu? Obrigado a você demais pelo papo, pela conversa, pelos dados que você trouxe. Obrigado pela caneca. Espero que você tenha curtido o papo aqui, os mimos. Tenha tido uma experiência boa no Rio de Janeiro, porque tá frio. Então,
não tá tão quente. E a gente segue se conversando aqui. Muitíssimo obrigado, tá? Obrigada a vocês, gente. Adorei. E como curiosidade, meu primeiro podcast. Agora eu posso falar. Olha aí, ó. Olha Muito aí. bem, nem pareceu. Toma, Mandou super bem, toma, mandou super toma, bem. toma. Mandou super A gente bem. tava. Sabe qual é o nome disso? Aham. Agora, ó. Quando ela lançar um podcast, ou ela for num podcast brabo. Ela vai contar A pra gente- todo mundo do que o primeiro. foi aqui, Exatamente. pô. Aí a gente é o que a gente é? A gente é a primeira mídia de contato. Olha só. Pra Obrigada. você criar o seu podcast, nós fomos a mídia que te inspirou. É, exato. Muito bom. Obrigado. Obrigada, gente. E você, analítico de plantão, não se esqueça, toda quinta-feira, episódio novo no YouTube e também no Spotify. Se você tá no YouTube, cara, não vai custar nada tu clicar em inscrito aqui, ó. Inscreva-se, ponto. E também deixar um like e possivelmente um comentário pra gente debater. Eu respondo geral lá. Sou eu mesmo, tá? Que respondo. É mesmo, eu não entro, Sou eu não. que respondo geral lá, tá? E se você tá no Spotify, também você pode dar 5 estrelas aqui no podcast. Você pode compartilhar esse episódio com alguém e também deixar um comentário do que você achou deste episódio, que eu sempre vou lá, respondo, comento. Eu adoro saber o que a galera tá gostando ou não tá gostando, o que faltou a gente perguntar, quais são os debates que vocês querem ver. Fechou? Muito obrigado. Não esqueça, toda quinta-feira há 10 anos fazendo isso. Um abraço. Valeu. Valeu!